Voltamos. Agora a gente vai falar da 221. Vamos falar sobre o ciclo da água. Olha aqui, ó. Aqui tem duas manchetes. Vamos lá. Leia as manchetes abaixo. Chuvas elevam nível do rio. Chuvas elevam nível do rio Tocantins 3 metros acima do normal. Agora a segunda manchete. Falta de chuva deixa os rios e córregos secos na região norte de Goiás. Então são duas manchetes. Uma está falando que teve muita chuva e elevou o rio Tocantins. A segunda manchete está falando o quê? Falta de chuva deixou os córregos secos lá na região norte de Goiás. Então a gente sabe que chuva em excesso é ruim, porque pode causar enchente, pode ter várias catástrofes. E a gente sabe também que chuva de menos também é muito ruim, porque tem muitos lugares aí que quase não chove, eles sofrem muito com a seca, os animais, a plantação. Então a gente sabe que precisamos sim de um período de chuva e precisamos também de um período de estiagem. Não é isso? A natureza ela tem que ser equilibrada, mas não é isso que a gente tem visto ultimamente, né? A natureza, às vezes a gente fala, gente, a natureza ela parece que ela tá totalmente fora do normal. Por quê? Às vezes nós estamos no verão e chove muito, geralmente verão ele não é muito de chover. E faz às vezes até calor, mas geralmente tem aquelas pancadas de chuva no final do dia. Mas a gente viu agora, até mesmo esse ano passado, que já estávamos no verão e chovia assim, ó, direto, chovia todos os dias, que não era muito certo de ver. E já tivemos também outono, onde é um tempinho mais seco, já tivemos outono muito quente. Então a gente diz que a natureza parece que ela está descontrolada. Mas isso é o quê? A culpa é nossa, não é? Porque a gente causa, né, a poluição. É o homem que causa, o homem que eu tô falando é o ser humano, ele causa a poluição. Então essa poluição, ela tá cada vez mais atingindo o quê? A nossa atmosfera, né? Isso é a nossa camada de ozônio. Então isso aumenta essa questão do buraco da camada de ozônio, a natureza ela fica totalmente diferente. As pessoas, a gente vai falar agora sobre o ciclo da água, as pessoas elas começam a construir as suas casas por falta de oportunidade em locais, em encostas, em locais que não eram lugares próprios para terem sido construídas casas ali. Mas isso também interfere, né? Vem a chuva, aí aquela casa ela cai, ela se desmorona, porque ali não era um lugar, o solo ali não era apropriado para a construção de uma casa. Não é isso? Então por isso que eu falo, a chuva ela é boa na medida certa. A gente precisa da chuva, sim. A gente precisa de um período com chuva e de um período da estiagem. Agora aqui, falando, nós já comentamos essas duas manchetes aqui. Então aqui embaixo tá falando, olha, eu até marquei aqui porque eu achei interessante, olha aqui. Tá falando, a água pode ser encontrada nos seres vivos, nós, as plantas, os animais, ó, nos seres vivos e em diversos ambientes. Mas é possível que a água se mova no ambiente? Você acha que a água se move no ambiente? Aqui do lado, olha, ele já tá te respondendo. Sim, claro que sim, olha. Sim, a água está em constante movimento, podendo ser encontrada em diversos ambientes. Então aqui embaixo tá falando. O movimento, preste atenção, vocês vão começar a marcar, tá? Aqui vai ter, olha, bastante coisa para poder estar marcando. Você já começa marcando o parágrafo, tá? O movimento da água no ambiente está associada às mudanças no estado físico. Marca isso que eu li. Essas mudanças geram um movimento contínuo da água. Agora você vai começar a marcar agora. No ambiente chamado ciclo da água ou ciclo hidrológico, tá bom? O segundo parágrafo você já vai começar a marcar. Ao ler as manchetes acima, podemos perceber que a água presente nas nuvens chega aos rios e córregos sob a forma de chuva. Mas é possível que a água dos rios e de córregos retornem às nuvens? Essa é uma pergunta. Para responder a esta e a outras questões, acompanhe o esquema da página seguinte, da página 222. Olha, aqui é o ciclo da água. Olha aqui. Esse é o ciclo da água. Que nós vamos ler, ó. Tia Flávia já até marcou aqui em cima e eu marquei aqui o nome, tá bom? Página 222 que a gente está.
Observe a seguir o esquema simplificado do ciclo da água ou do ciclo hidrológico, tá bom? Vamos lá. Primeiro, aqui embaixo, ó, começa pela vaporização. A vaporização, vamos lá. Parte da água presente na superfície dos oceanos, mares, rios e lagos sofre vaporização pela ação da luz solar e dos ventos. Os seres vivos também liberam vapor de água no ambiente, por meio da respiração e da transpiração. Esse é o processo da vaporização. Aí você vai lá para cima na condensação. Olha aqui. A condensação. O vapor de água sobe e atinge as camadas mais elevadas da atmosfera. A baixa temperatura faz esse vapor sofrer condensação, formando pequenas gotas de água no estado líquido que se junta e formam as nuvens. Olha como as nuvens são formadas. A baixa temperatura faz esse vapor sofrer uma condensação, formando pequenas gotas de água no estado líquido que se juntam e formam as nuvens. Aí agora, desse lado, na 223, vem a precipitação. Ó, outro processo. No interior das nuvens, as pequenas gotas de água se unem até formarem gotas maiores, que atingem a superfície terrestre na forma de chuva. Essa água escorre pela superfície e reabastece os reservatórios de água, como rios e mares. Agora você vai marcar aqui que eu achei importante. Olha, a tia Flávia vai começar a ler. Em alguns casos, a água presente nas nuvens se solidifica. Isso daqui é importante, gente, marca, porque vai ser resposta de um exercício lá na frente. Em alguns casos, a água presente nas nuvens se solidifica e forma pequenos cristais de gelo, que se tornam maiores e chegam à superfície terrestre como granizo. Olha aqui a formação, como se forma um granizo. Olha aqui. Seria bom que você pudesse marcar, tá bom? Aí agora vem para o 4, que é a infiltração, para a gente estar finalizando o ciclo da água. Infiltração. Parte da água que chega à superfície terrestre infiltra-se no solo, atingindo suas camadas inferiores, onde pode abastecer os reservatórios de águas subterrâneas, que se chamam também de lençol freático, tá bom? Então, esse daqui é o ciclo da água ou o ciclo hidrológico, é a mesma coisa. Olha aqui, ó. Tem todos esses 4 processos: vaporização, condensação, precipitação e infiltração, onde se formam o quê? Se formam as nuvens, se formam as chuvas, e essa chuva ela cai, né? Essa chuva ela está no estado líquido, que ela volta para os reservatórios, né? Ou chamados também de lençol freático. Volta de novo para a terra. Uma coisa, por isso que às vezes você olha, se tem algumas cidades que há muitos anos atrás elas não enchiam, não tinham enchentes. E agora a gente vê as enchentes. Por quê? Porque as pessoas elas estão asfaltando, estão tipo impermeabilizando aquela terra onde a chuva caía. Antigamente aquilo dali era terra, então ela absorvia a água da chuva, chovia, aquela terra absorvia aquela água e voltava de novo para o reservatório que tem subterrâneo. Agora não. Muitos lugares estão sendo asfaltados, né? Por quê? Por causa dessa grande... dos centros urbanos, esse crescimento dos centros urbanos, que a gente até já falou de geografia na aula passada. Então, o que acontece? Nos locais onde essa água ela era absorvida, ela está ficando meio que na superfície. Então, ela não tem como... Os bueiros seriam um lugar, por isso que quando se asfalta, fazem aqueles bueiros, fazem aquelas canaletas assim no cantinho do asfalto. Para quê? Para que a água ela escoe, né? E vá lá para baixo de novo para os reservatórios. Só que fica entupido. Então, o que acontece? A água não tem como voltar para onde, né? Voltar lá pro subterrâneo.
Então o que acontece? A água começa a subir, começa a entrar na casa das pessoas, nos comércios. Por isso que a gente vê tantas enchentes por aí acontecendo, tá bom? Daqui a pouco a gente vai voltar pra gente estar finalizando aqui na página 224 a explicação para estar explicando o exercício também, tá? Mas hoje tá bem tranquilo de dever. Daqui a pouco a gente volta.